Bom dia. Eu quero aqui, outra vez, é, elaborar uma reflexão sobre o que está acontecendo, está correndo as mídias, né? Sobre o problema dessa garota no Rio de Janeiro que está sendo apontada como vítima de um estupro coletivo. Existem alguns aspectos que precisam ser observados quanto a essa questão. Essa é apenas a minha opinião. Já fui procurado por diversas pessoas em mídias e isso me motiva a fazer essa reflexão. A primeira coisa que a gente tem que observar é que o nosso Código Penal ele prevê duas possibilidades para o enquadramento no estupro de vulnerável. A idade, até 14 anos, e a vulnerabilidade também no sentido de manifestação da vontade, mesmo que seja até um adulto. A embriaguez, por exemplo, é uma dessas possibilidades em que se considera que não há a manifestação, a possibilidade de manifestação da vontade. E por isso, também, nessa situação, mesmo um adulto estaria ou está numa situação de vulnerabilidade. O conselho inicial é para que as pessoas, e particularmente os jovens que são mais dados ao impulso, evitem relação sexual, qualquer tipo de contato sexual com pessoas que naquele momento estejam em estado de embriaguez. Isso vai evitar para a sua vida muitos problemas futuros. Bom, deixando agora de lado um pouco essa dimensão penal, porque ela evidentemente que está sendo muito bem apurada pelas autoridades policiais, e tudo nesse momento não vai passar de especulação de um ou de outro. Mas vamos para uma questão mais alargada. Na minha opinião, o jovem hoje, ele é vítima. Essa situação que está sendo alardeada, ela demonstra muito bem isso. O jovem hoje, ele é vítima. Mas de quê? Do capitalismo selvagem? Não. O jovem hoje, ele é vítima exatamente desses discursos revolucionários que tentam destruir a sociedade moderna ocidental e os seus valores fundamentalmente judaico-cristãos e usam o jovem, exatamente por ser próprio da idade, a impulsividade, e usam o jovem como massa de manobra. Os jovens que estão envolvidos no tal capitalismo selvagem, esses jovens dificilmente eles vão se envolver com coisas, digamos, erradas. Porque esses jovens que estão envolvidos no capitalismo selvagem, eles estão trabalhando, eles estão estudando, eles estão se esforçando para desenvolver suas competências. E esses jovens dificilmente eles vão se envolver em festinhas, em ambientes e que esse tipo de problema que aconteceu, que parece ser comum acontecer, jamais esses jovens se envolveriam com isso. O que está acontecendo hoje no Brasil, e o Brasil hoje é um exemplo de laboratório de comportamento humano através das técnicas da engenharia social. O que são as técnicas de engenharia social? É exatamente se descobriu, se percebeu, né, que já é suficiente para que, usando os conhecimentos da psicologia, da psiquiatria, da neurolinguística, da antropologia, da sociologia, ou seja, todos aqueles ramos da ciência que analisam o comportamento humano, já havia conhecimento suficiente capaz de manipular a conduta humana. É isso que hoje vem se chamando de engenharia social. Esses jovens hoje, o jovem hoje, de modo geral, ele é vítima dessa manipulação de comportamento.
Não é da agora que está se pregando objetivamente um combate a tudo aquilo que é moral. Não é de agora que já se faz uma associação entre moral e preconceito. Tudo aquilo que está ligado a uma moral é preconceito. O resultado está aí. O resultado está aí. São jovens que, independente de sua classe social, independente do bairro que moram, da cidade em que moram, são jovens que estão vulneráveis e vítimas desse discurso revolucionário que muitas vezes, eu tenho falado sobre isso, muitas vezes é passado em sala de aula por professores que não têm domínio de conteúdo e vão para a sala de aula para fazer propaganda de movimento revolucionário, de partido político revolucionário, etc, etc, etc. O resultado está aí. A cultura machista, pare com isso, esse discurso leviano. Homem não estupra mulher. Homem não estupra mulher. Homem que é homem não estupra mulher. Então não venha para cá com seus problemas psicológicos e dizer que isso é uma cultura machista. Homem não estupra mulher. Isso é um problema, de fato, muito sério, mas que é resultado dos discursos revolucionários que fragilizam toda a moral que contribui para formar o caráter do ser humano. E nesse sentido, o jovem termina se tornando uma vítima em potencial porque ele está em formação. Ele está em formação de caráter. E no momento em que ele precisava de bons exemplos, no momento em que ele precisava, ou ela precisa de regras comportamentais para conduzir e até mesmo frear a sua impulsividade, o que é que esses jovens têm encontrado em sala de aula? O que é que esses jovens têm encontrado na mídia? O que é que esses jovens têm encontrado nas novelas? Faça tudo. Libere geral. Então como é que você quer um outro resultado diante de uma tal sociedade permeada de discursos revolucionários? O resultado só podia ser esse. Tragédia.